Olá, pessoal. Meu nome é Violet e hoje vou compartilhar algo que eu nunca falei com alguém antes: o fato de eu virar avó com apenas 26 anos. Eu sei, é bem doideira. Então, como que eu acabei virando uma das avós mais novas do mundo? Começou como a maioria das histórias. Eu conheci um cara fofo com 13 anos. O nome dele era Carter. E ele era gato. Tipo, muito gato. Parecia até um modelo. O homem dos seus sonhos, sabe? Além disso, ele era gentil. Eu não me dava bem com a minha família. Então ele virou uma segunda família para mim. Quando a gente namorava, eu queria fazer tudo o que ele queria fazer. Eu tinha medo de perdê-lo se eu não fizesse. E eu sentia que precisava dele. Algumas semanas depois que a gente fez pela primeira vez, eu notei que minha menstruação atrasou. Eu sabia como funcionava. Já sabia que aquilo não era nada bom. Mas eu tinha 13. Tipo, quais eram as chances de eu estar mesmo grávida? Ver positivo naquele teste foi o pior momento da minha vida. Ele só perdeu para quando eu contei a verdade para os meus pais. Coisas foram jogadas, palavras foram ditas, lágrimas foram choradas. Eles não conseguiam acreditar que o bebê deles conseguiu fazer algo tão horrível. Eles ameaçaram me expulsar de casa, mas aí pensaram em outra solução. Eles me mandaram para o outro lado do país para eu ganhar minha filha com a minha tia. Dessa maneira, ninguém da cidade saberia, nem mesmo o Carter. Eu desapareci da cidade, da minha vida, como um fantasma. Eu estava com medo. Quanto mais tempo passava, mais eu começava a sentir uma ligação com o bebê. Com quem que vai se parecer? Será um menino, uma menina? Teria os meus olhos? Meus pais prometeram cuidar da minha filha como se fosse deles para evitar suspeitas. Assim, eu poderia continuar com a minha vida e ninguém saberia. Quando minha bolsa rompeu, eu estava animada para conhecer minha filha. Foi a situação mais dolorosa que eu já passei em toda a minha vida. Mas quando ela saiu, eu fiquei tão aliviada. Mas apenas por um minuto. Os médicos ficaram agitados. Ela estava azul. Eu não estava acreditando naquilo. Me tiraram da sala de cirurgia e eu estava entrando em pânico. Ela estava bem? O que estava acontecendo? Eu fiquei deitada por algumas horas. Quando minha tia entrou no quarto, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Ela disse que minha filha tinha morrido. Toda a cor da minha vida desapareceu. Daquele momento em diante, eu virei uma pessoa completamente diferente. Eu voltei para casa para falar com Carter, mas ele tinha desaparecido da cidade. Ninguém tinha ouvido falar dele em meses. Eu imaginei o que poderia ter acontecido com ele durante anos. Eu procurei nas redes sociais e depois liguei para os pais dele, mas o número dizia que não existia. Parecia que ele tinha sumido ou que tinha fugido, alguma coisa assim. Eu pensei que foi por minha causa, porque o Carter não queria mais ser um pai. Depois de ver o quanto que eu procurava, minha mãe veio falar comigo. Ela disse que quando pediu para o Carter ajudar financeiramente, ele fugiu para viver com o pai dele na Alemanha, só para ele não pagar a pensão. Nossa, as minhas suspeitas estavam certas, mas doeu muito. Ele tinha prometido que queria me ajudar. Ele até ofereceu para criarmos o bebê juntos. Mas, aparentemente, era tudo uma mentira. Como Carter sumiu, eu comecei a jogar online todos os dias e estudava os jogos também. Eu acho que eu gostei de jogar porque a ideia de estar em um mundo diferente, um mundo onde coisas assim não aconteciam, bom, era irrecusável. Eu fui para uma faculdade em outro estado para game design e por um tempo estava tudo certo, exceto... Honestamente, eu estava com medo de me aproximar de alguém de novo. Um dia, alguém bateu na minha porta. Eu estava com a cara toda cheia de pizza e eu estava usando pijamas, então eu quase nem abri. Mas as batidas ficaram cada vez mais fortes e eu não tive escolha.
Eu abri a porta e uma criança, uma menina, estava parada lá. Ela tinha o quê? Uns 12, 13 anos? Nossa, no momento que ela viu o meu rosto, ela começou a chorar. Tá, tipo, eu entendo, eu tava feia, mas, pô... Aí ela me falou que não tinha nenhum outro lugar para ir e entrou correndo para dentro do meu apartamento. Eu literalmente não fazia ideia de quem ela era. Ela não parecia nada bem. Eu comecei a suspeitar que ela tinha algum problema na cabeça. Aí eu disse, ou você vai embora ou eu vou ligar para a polícia. Ela implorou para eu parar e disse algo que mudou minha vida para sempre. Meu nome é Kaia, sua filha. Meu mundo desmoronou! Eu comecei a duvidar de tudo! O que estava acontecendo aqui? Como assim? Minha filha tinha morrido, não tinha? Então a Kaia começou a me explicar tudo. Ela foi criada pela minha tia. Ela descobriu, sem querer, que eu era a mãe dela. E, desde então, ela sempre quis me conhecer. Mesmo assim, a minha tia não deixou. Eu tive que me sentar para não cair. Minha filha não morreu? Todo mundo só mentiu para mim esse tempo todo? Por que eles me falaram que ela estava morta? Quando eu perguntei por que ela estava aqui, as coisas ficaram ainda mais complicadas. A Kaia disse, eu tô grávida e fui expulsa de casa. Parecia que eu estava me olhando no espelho. Eu olhei em volta para minha pizza, os jogos, o apartamento todo e eu notei que eu não tinha nenhuma escolha. A Kaia precisava de mim. Ela estava na mesma situação que eu estive anos atrás. Eu não podia mandar ela para longe igual meus pais e não podia rejeitar ou mentir para ela como todo mundo fez comigo. Então, eu acolhi a Kaia na minha casa e ajudei ela com a gravidez. Pela primeira vez na minha vida, eu senti que eu tinha conectado com alguém. As primeiras semanas foram duras e ela chorou todos os dias, mas depois de alguns meses, ela me perguntou quando que ela ia se encontrar com o pai e eu disse que ninguém sabia onde Carter estava há anos. Ela balançou a cabeça, me entregou um envelope e lá dentro dizia: Oi, filhota, não nos conhecemos, mas eu te amo, seu pai, Carter. Era a letra dele. Sabe quando você quer vomitar e comemorar ao mesmo tempo? Nossa, eu tava assim naquela hora. Ele ainda estava aqui? Quando foi que ele voltou da Alemanha? Por que foi que ele me abandonou? Eu olhei por todo o envelope e não tinha remetente. Mas tinha o selo da mesma cidade onde eu morava. Eu virei a carta e notei que foi escrita no papel timbrado do hospital local. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu peguei a Kaia, corri para o hospital para a gente ver se encontrava ele lá. Eu perguntei na recepção se tinha algum Carter trabalhando, mas todo mundo falou que não tinha. Me senti arrasada. Talvez ele tenha sido só um paciente por lá. Eu procurei por ele online, mas não adiantou. Eventualmente, eu decidi que eu teria que cortar laços com ele de novo. Quem sabe nós não fomos feitos para ficar juntos. Por mais triste que isso seja, eu teria que passar por mais um parto sozinha. O dia que a Kaia entrou em trabalho de parto, a gente correu para o hospital. Ela estava com medo, mas eu disse que tudo ia dar certo. Se eu consigo, você também. Enquanto isso, o enfermeiro neonatal entrou. Quando eu encarei ele nos olhos, nossa, meu coração quase saiu pela boca. Era o Carter! Eu reconheceria aqueles olhos, nossa, em qualquer lugar. Eu vi ele começar a chorar quando ele me reconheceu. Eu olhei o crachá dele e dizia Andrew, o segundo nome dele. A gente fugiu para o corredor e começamos a nos beijar. Eu chorei e perguntei por que me deixou. Ele me contou a verdade. Seus pais me pagaram para eu sair da cidade e ameaçaram transformar a minha vida num inferno se eu ficasse. Eu vim morar nessa cidade como Andrew depois daquilo. Eu fiquei de cara, mas eu sabia que as mentiras e as confusões tinham acabado. Mais tarde, a gente conseguiu segurar a nossa neta nos braços.
e nossa filha, as duas pela primeira vez. Estamos criando juntos nossa neta e a Kaia ao mesmo tempo. E finalmente sinto que tenho uma família. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.